Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, telespectadores, telespectouvintes, telespectem maravilhosos, vocês que seguem a gente aqui no canal dos Paroleiros. Nós estamos dando sequência na parola 184, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus. E nessa semana aqui o tema da parola é calculando os custos. A gente está aqui fazendo uma parola matemática, uma parola de contabilidade, realmente, porque afinal de contas, como eu abri a parola no bloco passado, o Billy Graham já falava que a salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo. Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28, Jesus vai contar a respeito de duas parábolas aqui, onde ele conta duas situações. A primeira a respeito de uma construção de uma torre e a segunda a respeito de um rei que vai guerrear com outro rei. E ele tem que sentar para calcular se o número de pessoas, o número de homens que ele tem é suficiente para fazer isso, ou se de repente vale a pena conversar. Mas nesse segundo bloco aqui, nesse segundo vídeo, a gente quer dar uma esticada um pouquinho mais no entendimento desse texto, porque esse texto de Lucas 14, ele é extremamente importante, porque Jesus está falando aqui a respeito não só das renúncias, mas também a respeito dos processos, como nós dissemos no bloco anterior, mas falando assim, olha, você me seguir vai fazer com que você tenha que realmente assim calcular para ver se você dá conta. Essa questão de dar conta, Will, é algo que às vezes me faz parar para pensar, porque eu lembro de você falando assim, né, umas postagens na sua internet, na época que você fazia um monte de piada no seu WhatsApp, falava assim, né, se a batalha é para os guerreiros de Deus, então ele me confundiu com o Rambo, né, assim, a quantidade de luta que às vezes a gente enfrenta faz com que muitos desistam pelo caminho. E é claro que a gente não está dizendo aqui que seguir a Cristo é uma luta sem fim, que a gente só vai viver adversidade, que a gente só vai viver problema. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Mas assim como num balanço de contabilidade, você tem os créditos e os débitos. Né? Você tem aquela parte que você recebe, mas tem aquela parte também, não que no nosso caso a gente paga, mas que de fato a gente entrega, que a gente releva, né? Que a gente renuncia, melhor assim falando. Quando a gente começa a entrar com análise um pouco mais aprofundada desse texto, Will, que considerações a gente pode ter aqui para começar a conversa? Eu estava procurando aqui justo uma fala do pastor da Igreja da Paz. Não sei se vocês já ouviram falar, Huber Huber, que ele é da Igreja da Paz. Ele falou algo outro dia interessante que, num primeiro momento, me chocou, mas aí eu entendi de uma forma tão maravilhosa, tão cheia de graça, aquilo que Deus ele está falando através do seu servo. Porque nós introduzimos um conceito de que, de um ponto de vista escatológico, o mundo está indo de trancos e barrancos, né? Mas, a bem da verdade, ele trouxe uma ilustração muito interessante, que ele diz assim, gente, ó, de fato, coisas vão acontecer, né? É necessário que coisas aconteçam para Jesus voltar. Mas não fiquem olhando, achando que as coisas vão piorar, né? Vai ter coisas absurdas. Aquilo mexeu comigo. E aí ele começou a trazer um entendimento interessante no sentido de, olha, coisas vão acontecer, é verdade. Mas você tem que entender que os princípios eles vão ser abalados. Valores vão ser abalados. Isso, para nós que somos cristãos, isso é ruim. E aqui é quando nós começamos a falar sobre esse texto de Lucas, capítulo 14. Porque quando o Billy Graham diz assim, olha, a salvação é de graça, mas o discipulado custa, nós temos que ir lá para Mateus, capítulo 28.
Porque em Mateus capítulo 28, Jesus ele diz assim, olha, né, de novo na Bíblia, os paroleiros, não percam, você tem que ir lá adquirir essa Bíblia, gente. Tem umas notas explicativas maravilhosas do Xandão, você tem que ver lá tudo que o Xandão escreveu, de tudo que a gente tem falado ao longo desse período. Mas lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim, ó, né, ide, pregai o evangelho, né, a toda criatura. E aí ele começa a falar, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Veja, o apóstolo Paulo ele diz assim, que eu me gasto e eu me deixo gastar por amor de vós. Jesus aqui ele está falando o seguinte, olha, se você não aborrece seu pai, sua mãe, né, a mulher, o filho, aqui ele não está falando de você ficar apurrinhando. Aqui ele está falando o seguinte, olha, em primeiro lugar está o reino de Deus. Em primeiro lugar, veja, estou falando do reino, estou falando da igreja. Vamos deixar coisas separadas, amém? Vamos deixar a cabeça religiosa de lado. Ele está falando, olha, se você não der a prioridade para as coisas do reino e você não abrir mão daquilo que diz respeito ao meu reino, aquilo que foca o meu reino, você não serve para ser meu discípulo. E por que disso? Porque Jesus, lá em Filipenses, vai dizer o seguinte, ele abriu mão da sua posição de glória para ele fazer-se homem. Então, ali nós temos uma referência do que é, de fato, de verdade, a renúncia. Ele está falando, olha, tenha em mim como paradigma. Olha para mim o que eu fiz. Olha, eu estava lá no alto, estava tudo certo, né? Satanás bagunçou tudo, porque a mulher foi dar ouvido lá para a cobra, sabe lá Deus o porquê, né? E aí você olha lá, não, até o dia de hoje você entende por que os homens hoje, aqui numa posição machista, mas porque hoje os homens eles preferem escolher o que vai comer dentro do restaurante, né? Porque da primeira vez deu ruim, né? E aí, o que eu quero dizer para você aqui? Quando Jesus ele se esvazia, quando Jesus ele se coloca numa posição de homem, eu não quero entrar na questão sobre se Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus, não é isso que eu quero falar. Mas em Hebreus vai dizer que ele aprendeu por meio do sofrimento. Qual é esse sofrimento que ele aprendeu? Né? Às vezes as pessoas falam assim, não, então esse momento de luta, esse momento de adversidade que eu estou passando, é porque Deus está me ensinando as coisas. Não, não é isso. Não vamos por esse caminho. Tiago não diz isso. Né? Tiago diz que toda boa obra, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Né? Então, agora, Jesus ele diz, através de Paulo, lá aos Romanos, dizendo assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, aquilo que está acontecendo num caráter de adversidade, aquilo vai cooperar, mas não que Deus seja o causador daquilo. Bom, mas nós estamos falando sobre o preço, nós estamos falando sobre o fato de nós termos que ter uma vida de renúncia. Né? E aí, quando nós vamos tomar o exemplo de Cristo, como que Cristo ele sofreu? Porque, gente, imagina uma coisa, se você assistiu já aquele filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso, você vai ver, quando ele fala assim, quando tem aquela ilustração de Deus falando só, você vai poder fazer tudo, você não pode tomar no livre-arbítrio. E aí você vê que ele começa a tomar decisões precipitadas, e Deus não é precipitado, ele é tardio em irar-se, ele faz as coisas no seu tempo, no tempo kairos. E aí Jesus ele está no nosso meio, Jesus está caminhando conosco, só que agora ele está nesse momento caminhando conosco e ele se esvaziou. E aí na cruz, ele nunca tinha experimentado o abandono do Pai, mas na cruz ele experimenta o abandono do Pai. E ali ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Até então ele chamava de Pai. E agora nós estamos vendo então o quê? De novo, uma adversidade sendo trazida para Cristo. Mas ele sabia que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele sabia que a glória, que está lá em João capítulo 17, seria restituída sobre ele. E esse é o princípio da salvação. Então, se eu não entendo o princípio da salvação, o princípio de nós renunciarmos, de nós abrirmos mão daquilo que é pecado, sabe? Nós precisamos entender o princípio da salvação, porque em Hebreus vai dizer que se eu continuo voluntariamente no pecado, eu estou pisando sangue. E não há mais salvação para mim. Então, existem muitas pessoas que estão brincando com o pecado,
estão fazendo como eu e minha esposa, nós temos um cachorro aqui em casa, e a gente brinca com esse cachorro. E muitas vezes a gente está lá brincando com o cachorro, dando, sabe, fazendo ele rolar, fazendo ele pular, fazendo ele fazer tudo aquilo, quando, na verdade, a gente deveria estar tratando do pecado de forma tão séria. Porque se existe alguém que está interessado em nos tirar do caminho do Senhor, é o próprio Satanás. Porque eu e você, eu ouvi algo ontem, eu estava assistindo um coach, um influencer aí, e ele falou algo tão emblemático, né? Que se nós tivéssemos a compreensão que nós somos em Cristo uma bomba atômica no inferno, nós saberíamos a nossa identidade. E nós saberíamos, então, o motivo pelo qual o pecado ele bate a nossa porta. Por que o pecado ele vai diante do Xandão, diante do Arthur, diante de mim, diante do Paulinho, diante de nós cristãos? Porque é para nos distrair, para nos tirar do caminho. Por isso que Paulo ele fala, eu esmurro o meu corpo, para que, tendo eu pregado a todos, eu não seja desqualificado. Veja, se Paulo ele tem esse nível de consciência, Paulo quem era, que foi ao terceiro céu, e ele entendeu. Imagina o profeta vira para você e falar, Arthur, você não vai poder ir para São Paulo nesse próximo final de semana, porque se você for para lá, rapaz, a polícia vai estar na porta da casa da sua mãe, você vai ser preso porque você está pregando o evangelho. Paulo ele falou assim, tô nem aí, eu vou. E o povo estava do lado de Paulo falando assim, rapaz, não vai, você vai ser preso. Ele falou, não, eu vou, porque eu já estou pronto para a libação. Eu já estou pronto para ser servido como um manjar, como um sacrifício agradável. Então, quando Jesus ele está falando aqui a respeito dessa questão de nós medirmos, ele está falando algo que vai dizer respeito para nós. A cruz ela tem um preço. E esse preço é um preço de sangue. A cruz ela tem um preço, e é um preço de renúncia. A cruz ela tem um preço, e esse preço ele diz respeito a abrir mão. Como diz lá em Hebreus. Hebreus vai dizendo o seguinte, olha, deixa de lado aquilo que lhe é pesado e que é pecado. Ou seja, existem coisas que eu carrego que não são pecaminosas, mas me atrapalham na caminhada. Mas ele diz também para a gente abandonar o pecado. Então, um princípio de renúncia para nós. Talvez, e aí fazendo um trocadilho entre nós aqui, talvez a gente deveria trocar o nome da parola de hoje. O nome da parola deveria ser algo focado para a renúncia. Renúncia para a salvação, renúncia para nós avançarmos, porque de fato, de verdade. Quando Jesus está falando para tornar um discípulo, ele fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim. Veja, ele não está falando, vem após mim, seja meu discípulo, e depois você abra a mão das coisas. Não, ele fala, ó, quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não serve para ser meu discípulo. Então, o princípio do discipulado aqui, o princípio para nós avançarmos, é um princípio de renúncia. Eu estava te ouvindo aí, Will, eu tinha até pensado, né, que a melhor maneira de reformular a frase, o preço do discipulado, seria o preço de ser discípulo de Jesus, né, que é renunciar à nossa vontade e obedecer. Eu acho que essas duas coisas têm que andar juntas, né? Assim como todos esses homens, eles entenderam, né? Você citou Paulo aí várias vezes, ele entendeu o chamado do evangelho, tanto que ele refuta tudo que ele era anteriormente, para ele se tornar uma nova pessoa, e aí ele foi aprender desde o começo e foi embora. Eu estava conversando com um irmão ontem, e a gente, pensando em grandes homens, né, de antigamente, um deles o próprio Apolo, né, porque a gente vê uma geração que quer ensinar e não quer aprender, né? E Apolo, que era um eloquente, né, conhecedor das escrituras, quando ele se depara com Priscila e Áquila, eles vão corrigi-lo e ele aceita a correção. E ele era um cara sábio, instruído e que falava muito bem, tanto que ele foi um braço forte do evangelho. Mas, ao mesmo tempo, ele foi humilde de entender que ele precisava aprender. E então, eu acho que são essas duas coisas, a renúncia e a obediência. Poder dizer, eis-me aqui, Senhor, pode me ensinar, né? Não só me envia, mas me ensina dia após dia. Olhando para o texto,
quando a gente vê a comparação, se você não aborrecer o seu pai e sua mãe, é algo muito forte, e de fato é. Mas ele está dizendo sobre amar a Deus acima dos nossos familiares. Se a gente pegar só isso, e são os familiares mais próximos, né? Pai, mãe e irmãos. Mas se a gente pegar todo o conteúdo bíblico sobre família, a gente vai ver todo o tempo Deus mandar honrar a família. Honra pai e mãe, ouça seu pai, sua mãe, guarde as palavras. Se a gente for lá para Provérbios, vai ver o tempo inteiro falando para guardar os ensinos do pai, da mãe e tal. A criação do mundo é com uma família, né? Você vê Deus sempre preocupado com família. Então ele usa algo que é forte, aparentemente bruto, mas se a gente ouvir só isso, a gente vai falar, nossa, Deus, ele é até duro demais, ou até um carrasco. Mas quando a gente compreende a ideia de família, a gente vê que Deus não está colocando a família de lado. Ele está simplesmente dizendo assim, me ame primeiro, meu bem, me coloque em primeiro, que por consequência, todo o carinho e todo o amor você vai ter pela tua família. Porque é isso que eu te ensino. E interessante é, se teu pai não te fez bem, se tua mãe não te fez bem, se teus irmãos te traíram, como foi o próprio caso de José, em nenhum momento Deus quer que você se vingue dessas pessoas, o que ele quer é reconciliação. Então, conforme a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai ver que ele usou uma figura de linguagem forte para a gente entender que ele precisa estar em primeiro lugar, e até essas pessoas mais próximas, se um dia fizeram mal para nós, né, se acaso uma mãe puder abandonar o filho que amamenta, eu jamais o abandonarei. Quer dizer, ele está dizendo que ele sempre vai estar nos guardando e nos protegendo, e tem todo um amor embutido pelos nossos familiares também. O que ele está falando é assim, só me dê ouvidos, né? Me coloque em primeiro lugar, coloque o meu reino em primeiro lugar. E uma outra coisa que eu acho interessante é que, mesmo que seja forte, é questão só da gente pensar, todas as pessoas que a gente conhece do nosso convívio, em que algum momento deixaram de ouvir ao Senhor e seguir, e começaram a tomar conselhos com pessoas muito próximas, essas pessoas abandonaram o ministério, acabaram negando a cruz, né? Então, quantas vezes eu tinha algo para fazer na igreja com jovens, e eu via meus parentes falarem para eu não ir. E assim, não vai. E era onde Deus queria que eu estivesse, por causa de tudo aquilo que ele estava fazendo, movimento, pessoas sendo ganhas para Jesus. Mas se eu parasse para escutar os meus parentes, eu teria, de alguma maneira, abandonado a minha cruz para aquele momento. E aquele momento, qual que era a minha cruz? Ao invés de eu ficar numa festa, olha que interessante, gente. Ao invés de eu ficar numa festa de criança, 5 horas, eu ficava só 2. Ao invés de eu ir para um aniversário e ficar até a noite, até a madrugada, eu ficava lá 1h30, 2 horas. Quer dizer, eu nem abria mão tanto assim. Mas as pessoas querem que a gente vá abrir mão. E se a gente deixar realmente essas coisas tomarem lugar, vai chegar uma hora que a gente vai estar sentadinho, aí a gente vai até para online. Então a gente precisa tomar muito cuidado, colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu sei que se eles estiverem, esse é meu conceito, se realmente Jesus for primeiro nas nossas vidas, Deus for o primeiro em nossas vidas, para baixo vai estar tudo em ordem. Porque se ele estiver em primeiro lugar, ele mesmo vai corrigir a gente quando a gente estiver tirando alguma coisa do lugar. Você está esquecendo sua família, você está esquecendo seu emprego e tal, mas porque verdadeiramente ele está em primeiro lugar. Se ele não estiver verdadeiramente em primeiro lugar, a tendência é que o restante seja bagunçado. Eu queria trazer uma outra reflexão para a gente. Na parte da passagem lá de Lucas 14, quando ele fala a respeito da construção da torre, o Senhor Jesus nos alerta a respeito de uma consequência muito, muito forte sobre aqueles que não conseguem terminar a torre. Ele fala assim, vou até pegar aqui certinho o texto, foi algo que me chamou a atenção. Ele fala assim, para que todos os que a virem incompleta zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir
e não pôde acabar. Aqui está uma consequência que a gente vê muitas vezes de uma zombaria que acaba não só sendo uma zombaria sobre a própria pessoa, mas essa zombaria ela acaba esbarrando até mesmo sobre Deus. Porque é muito comum a gente escutar assim, ué, mas não era crente? Cadê o Deus que sustenta ele? Por que esse cara abandonou no meio do caminho? Né? E aí eu quero trazer no coração um texto que me veio aqui enquanto você falava, Chan, que está lá em Hebreus 10, 38, 39, quando o autor aos Hebreus ele fala assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. A questão da gente perseverar, de continuar seguindo adiante, mesmo diante das adversidades, eu acho que é um grande diferencial aqui dessa reflexão que a gente tem para fazer hoje à noite. Né? Para a gente estar gravando aqui hoje à noite, né? Mas para você que está assistindo aí, independente do horário. Jesus ele nos desafia a renunciar todas as coisas para segui-lo, mas ao mesmo tempo também ele faz um desafio para que nós perseveremos, né? Perseveremos na oração, perseveremos, como o Xandão falou, na leitura da palavra, perseveremos em si nas disciplinas espirituais, né? Para que a gente, não só a gente seja zombado, mas que a nossa fé seja zombada. Que tudo aquilo que a gente constrói ao longo da nossa caminhada seja simplesmente descartado numa lata de lixo, né? Porque a gente não foi capaz de seguir até o final. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante. Eu acho que a gente pode até sair daqui, meninos, com uma orientação muito prática para as pessoas que estão nos acompanhando, que é você colocar, meu querido, minha querida, na sua rotina de oração, você pedir a Deus para que te ajude a perseverar, para que te ajude a continuar, que você consiga ter a capacidade de seguir adiante, mesmo num momento de escassez, por exemplo, mesmo num momento no momento de deserto que você pode estar passando, né? A palavra vai falar aqui desse processo dessa torre, né? Eu disse no primeiro bloco, né? Construir uma torre leva tempo. Eu estou aqui com uma construção debaixo da minha janela, que é onde eu moro, de um prédio de 4 andares, que está há mais de 6 meses aqui para ser erguido. Do lado dele tem um sobrado. Então, quando o prédio acabou de construir, o sobrado do lado começou a construir. Ou seja, eu estou aqui já há um tempão com um processo de construção na minha janela todos os dias. E todas as manhãs eu olho para aquilo e falo assim, deixa eu ver o que mudou em relação a ontem. E, de certa forma, é isso que muitas pessoas fazem ao olhar para cada um de nós, sabendo que nós também estamos num processo de construção. Nós também estamos num processo de santificação. As pessoas olham para a gente dia após dia, semana após semana, e pensam assim, o que será que ele mudou da semana passada para essa? Onde será que ele cresceu da semana passada para essa? Acho que essa é uma boa reflexão para a gente ter. Essa palavra foi muito rica nesse sentido, né? Até assim, nós, há 2 semanas atrás, nós tivemos aquela palavra do negue-se a si mesmo, né? Tem muito a ver com essa questão de renúncia. A gente acabou pincelando vários momentos a respeito da renúncia. E hoje, novamente, nós estamos aqui mostrando para aqueles que nos acompanham que a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Vocês querem complementar mais alguma coisa ou podemos encerrar essa parábola aqui hoje? Negue-se a si mesmo, só isso. Afinal de contas, nós estamos gravando hoje, no que muitos chamam de Sexta-feira da Paixão. Eu sei que vai ficar ecoando para a eternidade esse nosso podcast, mas que você possa refletir a respeito da renúncia, que hoje seria o dia da crucificação, mas sabendo que no domingo há uma ressurreição. Xã? Amém. Amém. E concordo com tudo. Gente, então, muito obrigado para você que permaneceu conosco aqui até o final desta parábola de número 185, mais uma dentro do tema Seguindo a Jesus. E, já deixa seu joinha aqui, já compartilha, segue a gente aqui no nosso canal do YouTube. E, além do YouTube, a gente está também no Facebook, está no Instagram.
e nas maiores e principais plataformas de podcast do planeta, para você curtir cada bate-papo desse enquanto você faz o seu jogging, você está na academia, está levando seu cachorrinho para passear, está lavando o carro, está no trânsito, indo para o trabalho, para a escola, enfim, em todos os momentos, os paroleiros podem estar aí pertinho de você. Aliás, faz o seguinte também, aproveita e já visita lá o nosso novo site, que é o www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar os 36 temas que nós já estamos conversando desde 2020 e também os nossos livros para compra e também os nossos cursos que já estão disponíveis na Escola Paroleira de Ensino Bíblico. Grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.